ver quem não pôde estar, né? Ver as fotos, foi uma bênção. Tivemos um tempo ali gostoso, de diversão, de alegria. Senti falta de alguns que não puderam estar, mas em tudo Deus nos abençoou. As crianças pularam corda, não só as crianças como os adultos também. Eu também pulei corda lá. Hoje a gente fica com uma dor na perna, né? A gente está acostumado. Mas foi muito bom. Tivemos um lanchinho lá, foi lá na Praça dos Poderes. E ali nós oramos com as crianças e abençoamos as crianças. E foi uma bênção. Amém? Próximo a gente está lá novamente. Em nome de Jesus. Quando você vai encontrando o texto aí de Juízes 6, deixa eu dando os avisos. Queridos, nós estamos fazendo a promoção de pizza. E a entrega será sábado agora. A entrega será a partir das 6 horas da tarde. Será das 6 às 7h30. Os irmãos estão me ouvindo? Das 6 às 7h30. Pastor, eu vou pegar 8 horas. 8 horas não vai ter mais ninguém aqui. E as pizzas que sobraram, irmão? Pastor, a pizza que sobrar eu dou para alguém. Então não tem jeito de pegar depois. Então tem que pegar entre as 6 e 7h30. Amém? É assim, irmãos, porque uma vez, uma das primeiras pizzas que eu fiz, eu fiquei com pizza estocada quase 6 meses. Aí você fica, não, a pessoa vai buscar. A pessoa... Então eu já fiz assim, com um horário determinado, que é porque se a pessoa não for buscar, a gente doa para alguém. Amém? Tem gente que não vai buscar mesmo, né? Só abençoa. Então, será agora, nesse dia 21, né? Sábado agora, nós estaremos fazendo a entrega. E aí, queridos, eu preciso que os irmãos que estão com os papelzinhos, esses papelzinhos aqui, que venderam, que passe para a pastora até sexta-feira. Amém? Então, até sexta-feira você precisa responder a isso aqui. Por quê? Porque as pizzas não é nós que vamos fazer. Então, essas pizzas, para pegar, a gente precisa pagar. Então, precisa estar tudo em ordem até sexta-feira. Amém, queridos? Aqueles que já pegaram, já confirmaram, já está anotado lá. Aí você só precisa acertar a questão financeira. Ok? Então, é sábado agora, das 6 às 7h30 da noite, tá? Das 8 às 19h30. Aqui na igreja mesmo. A gente vai estar aqui, a gente vai estar entregando. Aí, eu tenho outros avisos aqui. Domingo retrasado, eu comentei e foi um pouco batido. Eu vou lembrar novamente os irmãos. Nós estamos com um monte de coisa para fazer na igreja. Hoje o irmão Francis me perguntou, vai mexer aqui, pastor? Olha, a igreja está pagando conta. Tem algumas contas que a gente adiou e agora chegou o tempo de pagar elas. Até nós pararmos de mexer, eu estava levando. Eu comprava, ficava devendo, comprava. Aí eu falei, não, a gente precisa parar. A gente para, quita as contas, aí depois a gente retoma. O desejo do meu coração, irmãos, é fazer esse fundo aqui, não o contrapiso, mas pelo menos a cobertura até dezembro. Esse é o desejo. Mas a Bíblia diz assim que o coração do homem faz muitos planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o desejo do nosso coração é que a gente tenha o nosso churrasco de final de ano debaixo da cobertura. Mas, se não for possível, amém. Mas eu creio que, se Deus desejar, assim como nós faremos. Há um custo, é telha, 4, 5 mil de telha, mais 2 mil de terças de ferro. Então, tem um custo. Tem um escritório para acabar também. Mas, existem algumas coisas que a gente precisa pensar também. Que surgiu por uma questão de necessidade. A gente tem que começar a pensar sobre as cadeiras da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque elas estão velhas e elas estão quebrando. Então, eu já quebrei umas 2, 3 cadeiras. Não caio no chão, mas eu quebro o encosto. Não sei por quê, porque eu sou uma pessoa magra e leve. Mas eu já comecei a quebrar a cadeira, já comecei a ficar preocupado. Mas glória a Deus que alguém falou assim, não, é porque a cadeira está ressecada. Glória a Deus. Porque eu fiquei sabendo que essa cadeira aguenta até 100 quilos. E eu não tô lá ainda. Então, a gente precisa trocar essas cadeiras. Pastor, nós vamos colocar poltrona? Já pensou? Se Deus nos der, amém. Mas nós não vamos colocar poltrona agora. Se Deus quiser nos dar, nós estamos abertos para receber. Mas nós vamos colocar. Porque a poltrona, para os irmãos terem a noção, ela custa em torno de 250 cada uma. Então, você imagina só o custo disso. Mas a gente está querendo colocar umas cadeiras plásticas, aquelas cadeiras que são um pouco mais resistentes, de pé de ferro, que tem encosto.
confortável, elas giram em torno de 60, 70 reais. Então, irmãos, nós estamos diante da igreja, pedindo para aqueles que puderem abençoar. Pastor, eu quero dar uma cadeira, eu quero dar 2, eu quero dar 10. Nós vamos começar essa campanha de oferta alçada. Como que você vai fazer? Você vai pegar um envelope daquele branco e vai especificar lá. Lá tem um monte de coisa. Você vai escrever num campo que tiver em branco lá, que é para cadeira. Aquilo que o senhor tocar. Eu estou falando de dar uma cadeira, mas você não tem condições de dar uma, você dá meia. Mas a gente vai fazendo assim, amém? Esse dinheiro será destinado às cadeiras. Não será envolvido com a construção. Então, ainda que a gente não compre agora, pela questão financeira, mas a gente vai guardando. Porque uma hora ou outra, irmãos, acontece, como já aconteceu. Eu tive reunião de pastores começo do mês passado, no meio do mês passado, e aí a gente teve uma infelicidade de um pastor cair da cadeira. Esqueceram de avisar ele que a cadeira aguenta até 100 quilos, e aí aconteceu o pior. Ele caiu, não se machucou, graças a Deus, mas poderia ter se machucado, porque essas cadeiras, quando elas quebram, elas viram navalha. É muito perigoso. Inclusive eu peço às crianças que tomem cuidado, que às vezes escora, fica pendurado na cadeira, é um perigo isso aí. Amém? Então a gente está pensando nessa questão. Aí eu peço encarecidamente que os irmãos pensem com carinho, né? Separe uma oferta em prol disso. Pastor, esse mês eu não tenho, mês que vem, no outro. Você vai pensando com carinho nessa situação. Amém? Quem me conhece aqui na igreja um pouquinho mais tempo, sabe que eu não sou de ficar pedindo, e eu também não estou pedindo, eu estou expondo, e se os irmãos desejarem ofertar, eu ficarei feliz e Deus também. Amém? Outra coisa que eu preciso falar com os irmãos, é com aqueles irmãos que estão com desejo no coração de batismo. A gente não tem muitos batismos aqui na igreja, então a gente precisa juntar uma data específica. Então você que está com um desejo de batismo no teu coração, eu não estou dizendo você que está consciente ou não está tão consciente. Você que está com alguma coisa no teu coração com respeito ao batismo, que você me procure. Eu vou formar um grupo onde eu vou estar dando estudo para o batismo. Às vezes chega no final do estudo e você diz para mim, eu não vou batizar. Eu não vou te forçar, porque o batismo é uma escolha sua. Só para entender, o batismo, algumas pessoas começam a falar tantas coisas. Depois que você batiza, você fica diferente. O batismo, queridos, teologicamente, ele simplesmente é um ato público de fé. Ele não muda nada. O que muda é você entregar a sua vida a Jesus. E aí, por meio do batismo, esse ato de entrega à sua vida a Jesus se torna público. É um ato público de profissão de fé. Amém? Não tem outra serventia. Pastor, batismo significa sepultamento. Sim, simbolicamente. Você não morre fisicamente, né? Apesar de uma vez eu quase matei uma pessoa batizando. Me inventaram de ir para o rio. E eu era muito, o João lembra, eu era muito magrinho. Eu batizei o João lá no rio. E era muito magrinho. E aí, não me falaram que o rio tinha uma correnteza forte. E no que eu deitei a irmã, o rio puxou ela. E me levou junto também, eu agarrando nela e nós fomos parar lá na perto da ponte. Mas nós levantamos, glória a Deus, Deus deu livramento. E não será no rio, será aqui na igreja, no tanque, amém? Então, você que desejar me procurar, me procura, a gente forma um grupo. 2 sábados aí a gente marca, que se for disponível para você, a gente conversa sobre o batismo, e aí depois a gente marca uma data específica. Uma coisa que eu falo, você tem que pensar bem. Tem que pensar, o que você está fazendo, o porquê do batismo. Eu conheço pessoas que ficam na igreja a vida inteira e não tomam opção. A gente precisa tomar um posicionamento diante de Deus, amém? E chegou a hora. Então você que desejar se batizar, você me procure e a gente marca um estudo. Esses bichos aqui não faz nada, viu, querido? O máximo que ele vai fazer é grudar no teu cabelo. Chegar em casa você arranca. Glória a Deus, irmãos, os avisos. Vamos perder ser sentado hoje. Não vamos levantar não. Vamos ser sentado. Juízes capítulo 6. Pastor, mas a gente vai ficar sentado, e a reverência? A reverência é o teu coração. Eu vou ler o capítulo 6 todinho. Amém? Estamos juntos? Preciso que você me ajude. Olha para o irmão que está do lado e diga assim, a gente precisa ajudar o pastor.
Porque a gente tem duas escolhas, irmãos. Eu fiquei muito tempo tímido. Eu era muito tímido, então quer dizer, eu perdi muito tempo de fala. E aí eu quero gastar tudo agora. Então a gente tem duas escolhas. Ou eu fico falando aqui até as 9h15 e você dormindo, ou você se comunica comigo, a gente participa junto do culto ao Senhor, a gente termina de uma forma que seja agradável. Amém? Que aí nem você dorme, nem eu te persigo. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Zerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos seus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor! Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesrita. Versículo 25.
Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta os postes ídolos que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no sumo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens de seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi for oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto a ele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzerritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca até ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Deus, fale aos nossos corações. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para ministrar nessa noite. Aleluia. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha sobre nós, trazendo discernimento, trazendo entendimento. Ó Deus, que nada, Senhor, venha roubar a Tua palavra dos corações. Pois, Senhor, se ela cair num solo duro, rochoso, ela não produz nada. Mas se ela cair num solo fértil, ela produzirá muitos frutos. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o Teu agente aqui, aquele que move sobre este lugar, que o Teu Espírito Santo venha tratar com os corações, para que a Tua palavra, Senhor, produza frutos nesta noite, em nome de Jesus. Desde já, ó Deus, nós repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo que possa roubar, Senhor, a atenção dos Teus filhos. Nós anulamos, nós cancelamos e pedimos, Senhor, que a unção do Senhor venha sobre este lugar, em nome de Jesus. Quem crê, diga comigo, amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguns personagens da Bíblia que são muito conhecidos de nós todos. Eu lembro dos meus cultos infantis. A gente aprendia sobre Sansão, sobre Gideão, sobre Davi, Golias. São alguns personagens que são conhecidos de muita gente. Existem outros que são deixados de lado. Eu gosto sempre de citar Jefté, foi um grande homem de Deus. Otiniel, também um grande juiz.
Alguns personagens que não são lembrados também fizeram diferença. Mas existem esses que a gente conhece mais próximo. Conhecemos a sua história. Nessa noite nós vamos falar sobre Gideão. Gideão, que foi um homem que foi escolhido por Deus para um propósito. Sexta-feira eu estava pregando aqui sobre propósito. Todos nós temos um propósito em Deus. Todos nós temos um chamado de Deus para o reino. Eu disse assim que seria muita ignorância nós acharmos que Deus nos criou somente para viver aqui na terra. A gente sabe que não é assim. Deus nos criou com um propósito maior, para adorar a Ele. E cada um adora o Senhor em um movimento no corpo. Jesus Cristo é o cabeça, mas cada um de nós faz parte de um membro deste corpo. Às vezes você é a mão direita, o outro é a mão esquerda, às vezes um é o pé direito, o outro o pé esquerdo. Por isso que há necessidade da igreja viver em unidade. Já pensou se o braço quer ir para frente e as pernas para trás? Não tem como caminhar. A gente precisa de unidade. Cada um usando para aquilo que foi chamado. Cada um com o seu dom, trabalhando no reino de Deus. E se você não sabe qual é o teu chamado, qual é o seu dom para ser usado no reino, você precisa orar a Deus para que Ele te fale. Todos nós temos que trabalhar no reino. Uns oram, outros vão pregar, outros vão semear, outros vão regar, outros vão colher. Todos nós temos um papel no reino de Deus. E Deus não escolhe por nossos méritos. Não existe meritocracia no reino de Deus. Quem cria meritocracia é o homem. Deus não faz nunca nada na vida de alguém por mérito, mas Ele faz segundo o seu bem-querer. Ele faz segundo o seu propósito. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus escolheu um homem gago para ser o maior líder que uma multidão poderia ter. Moisés era um homem que tinha dificuldade no falar. E o Senhor coloca do lado dele Arão para poder ajudar ele. Se você olhar algumas pessoas, você vai começar a entrar em conflito, porque você não vai ver neles qualificação para aquilo que eles faziam. A palavra de Deus nos mostra que Deus escolheu Paulo para ser o maior propagador do evangelho no meio dos gentios. E Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas Deus reverte a história. Deus muda a história. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E o Senhor mostra para ele quanto vale a pena sofrer pelo nome do Senhor. Amém? Então, Deus sempre tem uns planos. Às vezes a gente diz, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, posso eu ser um pregador da palavra? Pode, porque quem faz é Deus. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele respalda. Amém? E Deus escolheu assim Gideão. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos no início do capítulo 6, que o povo estava passando por dificuldades. Todos os povos do Oriente, os Moabitas, os Amalequitas, estavam em volta do povo. Por que isso, pastor? Porque o povo pecou contra o Senhor. E o Senhor disse em sua palavra que todas as vezes que eles pecassem contra o Senhor os espalharia, e o Senhor os entregaria nas mãos dos seus inimigos. Mas como o Senhor mesmo menciona no capítulo, eles não deram ouvidos à voz do Senhor. E eles então começaram a adorar a outros deuses, a deuses pagãos, a deuses estranhos. E então o Senhor entregou ele nas mãos dos inimigos por 7 anos. 7 é um número de completo, um número de perfeição. Eles precisavam passar por 7 anos de luta para que eles entendessem o propósito de Deus. E querido, a palavra de Deus diz que o povo subiu para os montes e eles cavavam buracos e eles faziam cavernas e se escondiam. Edificaram muralhas de pau, de pedra, e ficaram sobre os montes. Porque vindo o exército inimigo, não teria ânimo para subir nos montes. E chegando lá, eles encontrariam muralhas. E esses lugares eram pequenos territórios. Não dava para plantar muito, não dava para fazer muita coisa. Fora dele, eles tentavam plantar, mas todas as vezes que chegava o tempo da colheita, os midianitas vinham, os amalequitas vinham e saqueavam as suas colheitas e roubavam. E o povo, querido, foi entregue à miséria, morando dentro de buracos que eles mesmos cavavam. E passados 7 anos, eles
clamando ao Senhor, o Senhor então envia um profeta a dizer o porquê que eles estavam sofrendo, mas o Senhor também disse que faria algo diferente. E o Senhor naquele mesmo tempo encontra um homem que está fazendo algo que ninguém, naquele momento, pelo menos nós entendemos assim, que ninguém mais estaria fazendo. O Senhor queria procurar alguém que tinha uma disposição em fazer algo. Diante de uma crise, querida, a gente tem sempre duas opções. Ou a gente vai com a Maria, ou a gente resolve remar contra a maré. Nós estamos, por exemplo, vivendo uma crise no nosso país. Nós temos duas escolhas. Ou nós vamos ficar falando que a culpa é do PT, ou que a culpa é do PMDB, ou do PSDB, ou nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar para que isso mude. Porque se nós irmos com todos, nada nós vamos mudar. E assim era Gideão. Muitos daqueles homens que estavam ali padecendo em miséria, eles estavam chorando, eles estavam pranteando, eles estavam deixando tudo. Mas Gideão diz a palavra que ele estava malhando o trigo no lagar. E por que isso é diferente? Porque o lagar não é lugar de malhar trigo. Se malha o trigo na eira, num lugar onde corre vento, para que a palha voe e só fique o trigo, só o fruto. O lagar é um lugar onde se fazia azeite, o lagar é um lugar onde se fazia vinho. Era um grande lugar de pedra onde se jogava uva, e lá eles pisavam na uva. Não era um lugar de vento, não poderia ter vento, então ele teria um trabalho 1000 vezes dobrado. Ele tinha que separar a palha do trigo, não havia o auxílio do vento. Era algo muito difícil, mas ele não se deixou abater, ele não se deixou ser tomado por aquela onda de desânimo, e ele então começa a malhar o trigo escondido, malhar o trigo no lagar. Amém? E de repente aparece o anjo do Senhor. Todas as vezes que você lê na Bíblia o anjo do Senhor, você pode entender que é Jesus Cristo presente no Antigo Testamento. Você vai dizer, pastor, não, a Bíblia está dizendo que é um anjo. Pois bem, o anjo recebeu uma oferta, um sacrifício. Se você for olhar a Bíblia, entender um pouquinho de teologia, você vai entender que anjo não recebe adoração. Por isso a gente pode comprovar e dizer que era o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Ele aparece, o Senhor aparece a ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E uma terceira tradução: o Senhor é contigo, homem valente. E naquela posição onde Gideão estava, ele abre o seu coração. Ele diz: Senhor é comigo. Como pode o Senhor ser comigo? Olha como está a nossa terra, olha como está a nossa nação, olha como está a minha família, olha o que eu estou fazendo. Eu estou malhando trigo no lagar. E o Senhor não dá ouvido a ele, o Senhor diz: vai nessa tua força, não te enviei eu? E o Senhor começa a falar: eu vou te usar para remir a Israel, eu vou te usar para transformar essa casa. E ele disse: o Senhor é comigo, espera que eu vou oferecer um sacrifício. E ele vai lá, faz um cabrito, faz pães, bolos asmos e oferece ao Senhor. O Senhor recebe o sacrifício. E o Senhor some, o anjo some. E depois lá na frente ele volta. E o Senhor pede para ele um sacrifício mais difícil. Existem 2 tipos de sacrifício. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Existe o sacrifício que nós oferecemos em amor ao Senhor. E existe o sacrifício que o Senhor pede para nós. A palavra de Deus diz que o primeiro sacrifício de Gideão se dispôs a oferecer ao Senhor. Mas o segundo sacrifício, o Senhor pediu algo muito duro. As famílias, mesmo pela miséria que passavam, eles tinham o hábito de engordar um boi. Geralmente eles guardavam de 2 a 3 bois. E esse boi era gordo, era cultivado, dava o melhor para ele. E oferecia a Baal. E com certeza, pelo que o texto nos diz, o primeiro já tinha sido oferecido a Baal. E restava o segundo. E o Senhor olha para Gideão e diz assim: você vai oferecer o segundo boi. Você vai lá pegar o boi do teu pai, que teu pai está engordando há 7 anos. Você vai pegar ele e você vai oferecer em sacrifício.
Só que você não vai usar lenha qualquer, você vai derribar os postes ídolos, você vai entrar no templo onde eles cultuam Baal, e vai destruir, e você vai pegar os pedaços de madeira que sobrar, e você vai acender com essas madeiras o meu altar. E Gideão fez isso, e diz a palavra que ele não fez de dia, porque ele ficou com medo, mas ele à noite fez. E no outro dia, os postes ídolos estavam derribados, o templo de Baal estava destruído, e logo já souberam quem foi. E começaram a chamar ele de Jerubbaal, o Baal contenda contra Gideão. E você vai olhar a história de Gideão, você, eu tenho certeza, como eu, assim como eu, ficará empolgado com aquilo que Deus faz. Ele levanta um exército para destruir o inimigo, 32 mil pessoas, e dessas 32 mil pessoas, o Senhor reduz a 300, e 300 homens cheios de fé e de vitória, vão e vencem todos os midianitas. Amém? O Senhor assim fez, para que todos que olhassem dissessem, foi Deus que fez, não foi o braço de homem. Amém, querido? Nós precisamos entender algumas coisas, olhando para a história de Gideão. Nós precisamos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós vemos um processo de Deus em nós. Quantos de nós queremos vitória? Quantos de nós queremos conquistas? Mas muitas vezes nós queremos interromper o processo de Deus. Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão dispostas a ser curadas por Deus. Nós queremos coisas de Deus, nós queremos que Deus nos leve a um novo nível, a novos patamares. Mas para isso, algo precisa acontecer no meu interior. Existe um cântico antigo que dizia assim: renova o meu interior, para que eu possa te contemplar. Quem lembra desse cântico? Nós precisamos que o Senhor renove dentro de nós. A obra que o Senhor quer realizar não é externa, mas interna, para que o que é interno reflita o externo. Amém? A palavra de Deus diz que a primeira coisa que Deus trabalhou com Gideão não foi a questão física, mas foi a questão interna. E isso, querido, é a parte mais difícil. Você pode pegar uma pessoa e transformar ela do dia para a noite. Uma pessoa feia, você pode transformar ela em uma pessoa bonita. Como, pastor? Com dinheiro. Você faz alisamento, aquele que tem um cabelo ruim, quer um alisamento, você paga um alisamento. Você põe umas facetas no dente, põe uns cílios postiços, pinta o cabelo, põe unha postiça, aplica botox debaixo do olho, ergue o bico, tira a papada, você transforma a pessoa. Mas lá dentro, ninguém consegue mudar. Somente aquele que conhece toda a anatomia humana. Somente Deus pode mudar. O problema, querido, é que nós queremos que as coisas aconteçam exteriormente, antes dela acontecer dentro de nós. Deus não vai te levar a um nível espiritual elevado. Deus não vai te levar a um nível financeiro elevado, se primeiro Ele não começar a obra dentro de você. Tem muita gente que clama por prosperidade, por dinheiro. Mas se Deus der para ele sem a transformação interior, ele se mata, ele se perde, ele desvia. Por que as pessoas que ganham mais de Deus, eu estou falando financeiramente, são aqueles que mais dão para Deus? Porque o Deus vê que no coração deles não está a ganância. Existe uma frase, eu gostaria que você que anota geralmente as mensagens, você anotasse essa frase. Deus não vai te dar nada que for parar em você. Deus não vai dar nada para você se for parar aí. Deus só vai te dar algo se passar por você. Aquilo que Deus dá para mim, Ele tem que passar por mim e abençoar outras pessoas. Amém? Querido, nós precisamos urgentemente
Pedir para Deus transformação. Muitas vezes, queridos, nossas vidas, elas têm flashes de alegria, têm flashes de paz, porque nós estamos preocupados com o nosso exterior. Nós estamos muitas vezes preocupados com aquilo que as pessoas estão vendo. E aí a gente faz a carinha de santo, aquela carinha que todo mundo olha e fala, como ele é manso, como ele é uma bênção. Eu falei hoje de manhã que muitas vezes a gente faz tanta coisa para os homens, a gente levanta a mão para as pessoas, a gente adora por causa do outro, e o nosso coração está longe de Deus. Existe um texto da palavra que o Senhor diz, vocês com sua boca me adoram, mas o coração de vocês está longe de mim. Existem tantas pessoas que estão preocupadas com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com aquilo que você veste, mas não estão preocupados se o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra. E eu chego a uma conclusão nesse tempo. O Espírito Santo não parou. O Espírito Santo não parou de fazer a obra. O Espírito Santo continua. O Espírito Santo não foi embora. Ele continua. Mas nós precisamos, amados e queridos irmãos, pedir para que Ele faça a sua obra. O Espírito Santo sempre está movendo. Algumas pessoas dizem, o Espírito Santo não está fazendo nada aqui. Não, Ele pode não estar fazendo em você, mas Ele continua aqui. A palavra de Deus diz que Ele está aqui desde o princípio, quando nada havia nessa terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo é paracleto, é Deus que anda do nosso lado. Ainda que você não identifique Ele, ainda que você não perceba Ele, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar aqui. Enquanto eu estou pregando essa palavra, Ele está pairando sobre este lugar. Mas Ele não vai fazer nada se nós não pedirmos para que Ele faça. E é chegado um tempo, irmãos, que não dá mais para ser um crente de meia tigela, um crente meia boca. É chegado um tempo onde nosso coração tem que estar quebrantado diante de Deus, e a nossa vida se prostre diante do Senhor, para que Ele seja glorificado em nós. E para que o Senhor seja glorificado em nós, é preciso que haja mudança. Aquilo que é humano não dura, mas aquilo que é divino permanece para sempre. Eu vejo muitas pessoas fazendo esforço para deixar o pecado. Eu gostaria de dizer para você, você está enganado. Você não precisa se esforçar para deixar o pecado. Você precisa deixar o Espírito Santo fazer. E o Espírito Santo de Deus vai te levar aos caminhos de luz. E as trevas vão saindo. A mancha vai sumindo. Pastor, depois que eu me converti, eu vi tanta falha em mim. Isso é normal. Você pegar algo branco, fazer uma pintinha preta, no escuro ninguém vê. Mas quanto mais você se aproxima da luz, mais a mancha aparece. Só que o que eu tenho que fazer? Deixar o Espírito Santo me transformar. Gideão, você vai ser um conquistador. Mas primeiro eu vou mexer dentro de você. Primeiro eu quero que você, Deus olha para Gideão e diz, primeiro eu quero que você entenda que você é valente. E Gideão responde automaticamente, eu não sou valente. E o Senhor diz, eu te enviei. E se eu te enviei, eu farei todas as coisas. Gideão, cheio de medo, começa a fazer prova com Deus. Ele pega um pedaço de lã, coloca e diz, Senhor, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Se em volta na terra estiver seco e o pedaço de lã estiver cheio de orvalho, o Senhor está comigo. E ele chega lá e torce o pedaço de lã e tem água. Ele diz, Senhor, não fique mais enfurecido, não se ire contra mim. Se eu fizer diferente, agora eu queria que o lado da terra estivesse molhado e o pedaço de lã seco. E o Senhor fez assim. E a palavra de Deus nos mostra que Gideão fez grandes coisas em Deus. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Mas você precisa abrir teu coração. Muitas vezes a gente culpa tanto a Deus.
Gideão, a primeira coisa, ele disse, é o Senhor que é o culpado. E o Senhor disse, não, é vocês. Você pode olhar para a pessoa novamente e dizer assim para ele, Deus nunca é culpado. Engraçado, Deus nunca é culpado, a gente sabe que Deus não é culpado, mas quando a gente sofre uma situação contrária, a primeira coisa que a gente fala, por que Deus? Ao invés de olhar para Deus e dizer por que, a gente tem que olhar por quê? O que eu fiz? Deus levou Gideão a um lugar elevado. Deus quer levar a mim, Deus quer levar você a um novo patamar. Mas nós precisamos estar dispostos a um conserto de Deus. Nós precisamos estar dispostos a uma transformação dentro de nós. Quando Gideão abriu o coração para Deus, Deus falou assim, então começa a fazer uma faxina. Vai tirando os postes ídolos, vai fazendo coisas diferentes. Vai limpando, vai purificando, tira Baal da tua vida, tira aquilo que te atrapalha, aquilo que impede que eu desça neste lugar. Vai fazendo milagre. Pastor, eu quero muito transformar o meu ser, eu quero transformar a minha vida, pastor. Então começa a limpar a tua vida. Começa a se purificar. Começa a pedir para que o Espírito Santo tire de você aquilo que está interrompendo o agir dele. A gente não pode ser um canal entupido para Deus. Eu aprendi desde cedo que eu quero ser um canal. Hoje a gente não fala muito isso, né? Eu, quando me converti, a gente falava, eu quero ser um canal de Deus. E aí o meu pastor pregando sobre ser canal de Deus, ele usou o exemplo da mangueira que se usa para colocar combustível no tanque do carro. Aquela mangueira, quando acaba o combustível, a pessoa vai lá, compra um galão e puxa na boca e coloca no tanque. Aquela mangueira não serve para mais nada, porque ela vai sempre ter o cheiro da gasolina. O canal de bênção de Deus não serve para mais nada a não ser bênção de Deus. Mas esse canal não pode estar obstruído. Irmãos, e quando Deus age, a gente não consegue entender. Tem gente que tem tanta capacidade, mas nada acontece. Outros não têm capacidade e tudo acontece. Irmãos, mais de 150 mil pessoas estavam em volta dos israelitas. E Deus levanta 300 homens e dá vitória. O que você precisa não é externo, é interno. Se o teu coração estiver diante de Deus, se a tua vida estiver prostrada diante do Senhor, não há impossível para Deus. Deus não precisa de capacitação para você. Deus não precisa de nada. Deus, Ele pode fazer o milagre do céu. O que Ele precisa é do teu coração. O que você quer que Deus faça? Pastor, eu estou querendo que Deus mova na minha família. Então você tem que olhar para dentro de você e ver aquilo que está obstruindo, porque você vai ser um canal de bênção para a tua casa. Você será um canal de bênção para a tua família. Você precisa olhar, deixar o Espírito Santo agir. Irmãos, a gente tem que fazer sempre introspecção. A gente tem que olhar para dentro de nós. Por que que eu continuo assim? Por que que os sentimentos continuam na minha vida? E o Espírito Santo tem que fazer na obra. O Espírito Santo tem que ir transformando. O Espírito Santo tem que agir. E eu deliberadamente vou permitindo que Ele age. E às vezes é duro. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu um dos seus discípulos chamado Pedro. E Pedro era durão, era temperamental. Jesus falou assim, vocês têm que andar preparado. E ele então prepara com uma espada e ele corta a orelha de um homem. E Jesus fala para ele, está errado. Ele olha para Jesus e fala as coisas para Jesus. Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele volta para a vida velha, vai pescar, não quer saber de mais nada. Jesus chama ele, trata com ele, mexe com ele. E Pedro, se você pegar a primeira carta de Pedro, você vai ver que Pedro transformou da água para o vinho. Às vezes é difícil, mas a gente precisa se entregar para Deus. Sabe, querido, a bênção ela não pode durar horas na tua vida, ela tem que ser uma constante na tua vida.
Às vezes você está aqui hoje, você adorou o Senhor, seu espírito está alegre, seu espírito está feliz, e segunda-feira, por conta do trabalho, tudo se vai. Isso não pode acontecer. Somente o Espírito Santo que está dentro de você vai fazer isso permanecer para sempre. Nem tudo que a sua alma deseja, ela pode satisfazer. A gente tem que fazer votos diante de Deus, a gente tem que jejuar diante de Deus, para mortificar a nossa carne, para que aquilo que está dentro de nós mude, para que aquilo que está dentro se reflita no exterior. A Bíblia diz assim: coração alegre formoseia o rosto. Se você quer que o seu rosto formoseie, precisa primeiro se transformar no teu coração. Mas a palavra de Deus diz que no espírito abatido faz secar os ossos. É tudo aqui dentro. É tudo aqui dentro. A gente precisa que o Espírito Santo trate conosco. Deus tratou com Gideão no seu caráter, lá dentro dele, com um espírito de menos-valia. E Deus tratou com ele. E através do tratamento de Deus, nada foi impossível para Gideão. Um homem que era o menor, o seu clã era o menor, e ele era o menor do seu clã. E Deus operou o milagre, porque ele se deixou transformar. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Fecha os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha ministrar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos que o nosso interior seja transformado. Que mude, Senhor, dentro de nós, para que aquilo que é externo, Senhor, venha mudar também. Muitas vezes, Senhor, nós queremos o externo e não dura, porque no nosso interior está a contaminação. Mas nessa noite nós pedimos ao Teu Espírito Santo, transforma o nosso interior. Querido, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Gostaria que você repetisse comigo e dissesse: Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha transformar o meu coração, para que a essência do Senhor seja a essência do meu ser. Senhor, que eu venha transformar de dentro para fora. Senhor, que a minha conversão seja cada dia de dentro para fora. Senhor, o tempo que Jesus esteve nessa terra, Ele sempre pregou contra a hipocrisia. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero externar algo que não está dentro de mim. Mas eu quero, Senhor, refletir a glória de Deus que habita dentro do meu ser. Senhor, que o meu espírito seja um espírito quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor me leve a lugares altos. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te dizer algo, querido. Você está fazendo essa oração. É possível que o Senhor te leve a lugares inesperados para tratar com você. É possível que Ele te leve a malhar trigo no lagar para tratar com você. Amém? Nós vamos nesse instante para a ceia do Senhor. Gostaria que você já fechasse os teus olhos. Se você tem algo para entregar diante de Deus, há um pecado. Se você tem alguém aqui dentro desse templo que você precisa pedir perdão, faça isso. Se a pessoa que você precisa pedir perdão não está aqui, que você ore perdoando, ou você ore pedindo perdão para Deus e depois se conserte com ela. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos por alguns minutos, segundos, baixasse a tua cabeça e orasse ao Senhor entregando todo o pecado.
Esta ceia não é a ceia da Igreja Comunidade Renovada. Essa ceia é a ceia do Senhor Jesus. Todos que se sentirem aptos participam da ceia. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Você não pode tomar a ceia do Senhor em pecado, porque ela se torna juízo contra você. Mas a Bíblia diz: se confessardes o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Senhor, que o Teu Espírito nos leve ao arrependimento nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós consagramos, santificamos, Deus, os elementos da ceia. Nós declaramos, Senhor, que esse cálice é o Teu sangue e este pão é o Teu corpo. E assim, Senhor, conforme está na Tua palavra, nós partimos o pão, Senhor, em memória do Seu corpo partido na cruz. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 11, 23, que na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, deu graças e partiu, e disse: esse é meu corpo que foi partido por vós. E a palavra de Deus também diz que, semelhantemente, do mesmo modo, Ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o cálice da nova aliança que estabeleço convosco. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. O Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não havia perdão para nós. Não havia o que nós fazer para nos aproximar de Deus. Mas Deus, a palavra em João 3,16, que amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus perdeu o título de unigênito, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Jesus se colocou como homem, para que nós pudéssemos nos colocar como Deus. Na mesma categoria. Andaremos nos mesmos lugares que Jesus anda. Amém? E todas as vezes que nós participamos da cena, nós temos que lembrar: Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele também voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz assim que a gente não consegue prever o dia que o ladrão entrará na nossa casa. Assim será a vinda do Senhor. E a Bíblia diz que será como um raio. O raio você não programa, ele vem e é rápido. Amém? Os irmãos vão passar com a ceia. Se você desejar pegar a ceia, você pegue e aguarde para nós participarmos juntos. Se não, você não precisa. As crianças podem pegar ceia, a menos que os pais não permitam. A Bíblia diz assim que das tais é o reino dos céus. Eu não posso negar ceia a uma criança. Tem algumas denominações que não dão, mas a minha dá. Amém? Se a Bíblia diz que é delas o reino, o que eu vou proibir a ceia, né? Glória a Deus. Santo Deus.
Alguém está sendo esquecido? Alguém? Ainda não. Amém. Gostaria que você, com ações de graça, participasse do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite nós podemos ser um contigo por meio da ceia. Obrigado, Senhor Jesus, por sua morte na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor levou o castigo que estava sobre nós e nos deu paz. Paz com Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos acesso à vida eterna. Obrigado porque hoje nós temos o perdão e a remissão dos nossos pecados por meio do teu sangue. E nós dizemos nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A sua igreja aguarda a tua vinda, Jesus. A igreja do Senhor aguarda a sua vinda. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amém. Os irmãos vão recolhendo os cálices. Senta só um pouquinho, a gente já vai orar encerrando. Então, só para lembrar os irmãos, sábado agora, das 6 às 7h30, a entrega das pizzas. Amém? Os irmãos, eu sempre retomo esse assunto. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência. A gente ainda está organizando a questão para a gente fazer a sala das crianças. É algo que às vezes atrapalha um pouco o culto, o andamento do culto. Mas não pense que na época de Jesus isso era diferente. Na época de Jesus era criança, era idoso, a gente gritando, a gente chorando. E a gente tem que firmar ali. Aqui hoje um besorrinho que te toma atenção. Mas em tudo, diz a palavra, nós devemos dar graça. Quando tiver ar-condicionado não vai ter esse problema. Que aí fecha as janelas, né? Amém? Então isso é uma motivação para você orar ao Senhor. Em nome de Jesus. O escritório ali só falta cobrir, pôr uma porta na janela. A gente organizando, a gente já pode começar o culto infantil ali. Aí dá uma melhorada. Amém? Eu preciso da oração dos irmãos. Os irmãos orando, Deus faz o resto. Amém? O resto não, Deus nunca faz resto, né? Deus faz tudo. Vamos colocar de pé, queridos. Eu vou orar encerrando e nós vamos para a unção de prosperidade que nós estamos declarando aqui esses dias. Vou orar encerrando e aí depois a gente vem para este momento de oração. Amém? Que a tua semana seja uma semana diferente. Eu não sei como foi a sua semana que se findou, mas eu profetizo que essa semana será uma semana de portas abertas na tua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro chuva de bênção sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus. Eu declaro que o Senhor te surpreenderá essa semana. Em nome de Jesus. Deus, Ele é especialista em surpresa. E Deus fará uma surpresa para você nessa semana, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida. Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado pela ação do Senhor neste lugar. Agora eu te peço, Senhor, que os teus filhos sejam mais e mais abençoados. Abençoe, Senhor, a casa deles. Abençoe o trabalho deles, Pai. Prospera eles.
Senhor, aonde eles colocarem as mãos, eu declaro que vai prosperar. Declaro que praga nenhuma chegará na tenda deles, Senhor. Eu declaro que não vale encantamento contra eles, porque está escrito na tua palavra que não há encantamento sobre Israel. Eu repreendo todo o levante, toda cilada, todo engano, toda mentira de Satanás, em nome de Jesus. Pai, nós vamos para esse ato de unção. Pai, aqueles que foram ofertar nessa noite, eu peço que o Senhor abençoe, prospere, Senhor, multiplique. Pai, e declaro que esta unção romperá cadeias, grilhões que impedem, Senhor, o fluir na vida financeira dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu te agradeço. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos formar uma fila aqui, queridos. Gasofilaço, por favor. Quem for pegar o envelope para a oferta das cadeiras, lá naquela prateleira tem, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Após a unção, você cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor. E que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória e de bênçãos. Amém? O Gabriel vai estar ungindo. Para quem não sabe, o Gabriel é o tesoureiro. Ele foi ungido para isso. E ele vai declarar uma bênção sobre a tua vida. Amém? Dá sua mão que unge. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque a bênção do Senhor. Pai, quem receber desta unção, que seja abençoado com toda a sorte de bênção que o Senhor tem sobre o teu Israel. Em nome de Jesus, eu, Pai, por intermédio dessa unção, abençoo cada um que aqui for tocado, for ungido. Declaro vitória, declaro portas abertas. Declaro, Senhor, que tudo aquilo que está levando o dinheiro dos teus filhos embora, seja cancelado. Em nome de Jesus, os sinistros, os problemas mecânicos no carro, os problemas, Senhor, que tiram o dinheiro dos teus filhos, repreendem em nome de Jesus. Declaro prosperidade em nome do Senhor.